sou o irmão Paulo, sou brasileiro de Fortaleza, nasci numa cidade no interior de Fortaleza que se chama Canindé. Estou no 5º ano de vida no seminário, estudando o 3º ano de teologia. Sou o segundo de 3 filhos, uma família católica. Meus pais, desde a infância, cresci em um ambiente católico, praticante, então já cresci com esse ideal da vida, dos valores cristãos, da vida religiosa. Me lembro a primeira vez que eu escutei falar de vocação, eu tinha 9 anos. E aos 9 anos escutei um frade franciscano que me falou do chamado de um dos apóstolos. E esse chamado me tocou muito. E quando disse a Pedro: vem e eu farei de ti pescador de homens. Então essa frase ficou na minha mente, gravada na minha mente. E de vez em quando eu voltava. Cresci, terminei a escola e entrei na universidade. Com certeza essa experiência da infância, do encontro, eu acredito que seja o momento principal, digamos assim, do chamado, era aquele que aos pouquinhos crescia dentro de mim. Terminei a faculdade, fiz economia, comecei a trabalhar, entrei no mundo do trabalho. A questão vocacional dentro de mim, digamos assim, diminuiu um pouquinho, me envolvi com o trabalho, me envolvi numa vida muito normal, sempre uma vida cristã, uma vida de sacramentos, e deixando-me sempre guiar por alguns padres espirituais que hoje tenho muito forte na minha mente. Acredito que Deus continuou a sua obra como está continuando hoje. E depois que eu já estava com 2 anos que trabalhava nessa empresa, senti de novo muito forte esse desejo de aproximar-me mais ainda aos sacramentos, à vida da igreja. Entrei num grupo de oração na minha cidade, em Fortaleza, e através desse grupo de oração, cantando num coral, fomos um dia participar de uma romaria num santuário que está numa cidade a 200 quilômetros de Fortaleza, que se chama Quixadá. Lá nesse santuário vivi uma experiência muito forte do amor de Deus, da sua presença na minha vida, de um encontro, digamos assim, muito forte com Ele. E foi através de uma comunidade religiosa nesse santuário. Eles moram ali nesse santuário. E quando eu conheci esses irmãos e irmãs, eles me falaram muito forte dessa presença de Deus, que é uma presença muito simples e que vai atrás de todo homem, de todos aqueles que Ele chama. Ele vai encontrar num momento muito particular da vida de cada um. Não importa aonde você está, não importa o que você está fazendo, Ele vai lá e te encontra lá. É nesse lugar que Ele te encontra. E foi assim. Porque naquele momento da minha vida, digamos, falar de vocação, de deixar para seguir a Jesus, era bem difícil mesmo. Mas acredito que quando Ele chama, Ele dá a graça, Ele dá a força e Ele sustenta também o nosso sim, porque o legame familiar, a vida familiar, a vida no trabalho, a vida com os amigos, a vida normal no cotidiano, é totalmente transformada. E foi assim, aos pouquinhos. Não era de um dia para o outro, porque é muito difícil. A resposta, sim, a gente dá, mas eu acredito que essa resposta vai construída dia após dia. Então, foi assim que aconteceu comigo, porque disse sim, tinha certeza que estava respondendo a um chamado, porém era ainda muito, como eu posso dizer, como dar um pulo no escuro. Não se sabe o que tem na frente, como na verdade é o desafio de toda resposta vocacional. Ninguém sabe o que vai ser amanhã. Confiei, acreditei, e aos pouquinhos foi se construindo dentro de mim essa ideia que na verdade Deus me chamava a uma consagração. Entrei nessa comunidade. O nome da comunidade é Comunidade Mariana Oásis da Paz. É uma comunidade nova, nasceu há 25 anos atrás. Lá no Brasil, quando eu entrei,
fazia só 4 anos, 2 anos que eles estavam lá no Brasil, então era uma experiência bem nova também para nós. Lá eu entrei, foi um desafio muito grande, porque não era uma congregação tradicional, então era tudo muito novo, para mim era novo, para minha família era novo, a experiência de vida era muito nova, e era um desafio que depois se tornou, digamos assim, aos pouquinhos, foi se construindo a grande alegria da minha vida, que hoje já são 14 anos que eu sou consagrado nessa comunidade. Em 2001 tive a graça de fazer os meus votos perpétuos, e hoje posso contemplar, olhando atrás, vendo os momentos passo por passo, posso contemplar essa grande obra de Deus na minha vida. A felicidade foi grande. Construir não é sempre fácil, não é nunca fácil, mas tudo está na nossa capacidade de colocar em Deus a nossa esperança, colocar em Deus o nosso futuro, deixar que Ele construa, deixar que Ele realize. É muito bonito falar. Construir é um pouquinho mais difícil, mas quando Ele chama, é como eu dizia no início, é Ele mesmo que conduz, é Ele mesmo que guia, e Ele coloca dentro de nós as respostas certas, as palavras certas. O importante é aquele sim inicial. E o que eu quero deixar, a mensagem que eu quero deixar é essa. É o sim inicial que ainda hoje constrói a minha vida. Por mim mesmo, pelas minhas forças, com certeza eu não teria sido capaz de dizer sim naquele momento, por tantos motivos. A questão mesmo familiar, ligações com o mundo do trabalho, com a vida social, questão de amigos, grupo de amigos, pessoas e muitos divertimentos. Sempre gostei muito de me divertir. Por mim mesmo eu não teria nunca deixado, mas encontrei algo que eu posso dizer que supera todas essas coisas. É bem mais alto, porque fala no nosso coração. Todas essas coisas são muito boas, nós nos divertimos, são coisas importantíssimas na nossa vida, e eu vivi com tudo aquilo que eu podia, porque eu gostava muito de dançar, gostava muito de estar com os meus amigos. Fortaleza é uma cidade onde tem o mar, então a gente ia para o mar quase todos os dias, e eu gostei sempre muito de me divertir. Mas Deus, acredito que falou alguma coisa bem mais forte, que vai além de tudo isso. E era algo que não era escrito em nenhum livro, era a minha história que começava a ser escrita, e ainda hoje eu estou escrevendo. Hoje vivo aqui na Itália há 6 anos, vim para cá para terminar a minha formação. Estou agora, como eu disse antes, terminando a teologia. Esse ano, em junho, se Deus quiser, concluo. E aí tem a preparação para a ordenação sacerdotal, se será a vontade de Deus. Teve o caminho de discernimento aqui no seminário. Graças a Deus, até hoje, posso dizer que as palavras que Jesus disse a São Paulo é verdade, né? Para a gente, aquilo que é importante, aquilo que basta, é que de deixar-nos, digamos assim, sustentar pela graça de Deus. Todo o resto, as fadigas, as dificuldades, os desafios são normais, necessários, mas até hoje eu posso testemunhar que, graças a Deus, tenho essa assistência contínua de Deus na minha vida. A mensagem que eu deixo é essa: no momento em que cada um recebe esse chamado, sente no coração esse desejo de conhecer melhor o que Deus quer de mim, quase como aquela resposta, aquela pergunta que São Francisco de Assis fazia: Senhor, o que queres que eu faça? Importante é escutar no coração. Depois de escutar no coração, submeter depois essa resposta a uma boa guia espiritual. E com certeza Deus, que digamos assim, guia os nossos passos, que sabe o que quer de nós, é Ele que constrói a nossa estrada. Ele quer de nós, fazer de nós homens e mulheres felizes, que sejamos felizes. O lugar, o estado em que vive, na vida consagrada, no matrimônio, a vida religiosa, sacerdotal, não importa. O que importa é que Deus, na verdade, nos criou para a felicidade. E a possibilidade de ser felizes, todo dia bate na nossa porta. O nosso dever é aquele de abrir. Ele mesmo, o Senhor, Ele diz no Evangelho: eu bato
Se você abrir, entrarei e ficarei contigo. E foi aquilo que aconteceu na minha vida. Graças a Deus, hoje conto com o apoio da minha família, são muito felizes pela minha vocação. Pude hoje, se eu posso hoje falar para vocês dessa alegria, é a alegria também deles, a alegria da minha comunidade. E o que eu digo sempre é isso: se hoje tivesse que fazer, faria tudo de novo. Hoje tenho 40 anos, graças a Deus sou feliz na comunidade onde eu estou, carisma em que vivo na igreja. Tenho certeza que é um serviço para a igreja. E peço a Deus, peço a oração de cada um de vocês, para que se confirme cada vez mais essa obra que Ele iniciou em mim. Que a Virgem Maria, nossa Mãe, interceda por cada um de nós que se decide de seguir o seu Filho Jesus na estrada que Ele quiser. Amém.